Varíola de macacos. Essa doença é letal? Pode vir a ser uma nova pandemia ou não? Na verdade, esta doença não é nova. Já existem vários relatos de casos que foram surgindo desde há muito tempo. Só para teres uma ideia, desde 1970 que já se registram vários surtos em algumas partes do mundo, principalmente em África, que foi se espalhando gradualmente por diversas localidades. Tanto que no Brasil, desde o ano passado, que existem casos elevando-se gradualmente em números. Isso chamou a atenção à Organização Mundial da Saúde, tal como está a acontecer agora aqui em Angola. Portanto, isso é uma doença causada por um vírus que pertence à família Poxviridae e não é causada necessariamente pelo macaco. Coitado dele, que também só é uma vítima. Para você perceber bem essa história de associação entre o vírus e o macaco, entenda o seguinte: em 1958, vários pesquisadores lá de alguns laboratórios da Dinamarca foram importando macacos da Índia para fazer as suas pesquisas. Estes pesquisadores foram percebendo que esses macacos, ao longo da mão e da pata, começaram a ter algumas vesículas, algumas borbulhas, que eram semelhantes às mesmas vesículas que pessoas infectadas pelo vírus da varíola humana também tinham. Este vírus da varíola humana, que matou milhões de pessoas a nível do mundo, só foi erradicado em 1980, para teres uma ideia, tinha uma taxa de letalidade de até 30%. Ou seja, mais ou menos 3 a cada 10 pessoas morriam por causa dessa varíola humana. A taxa de letalidade era tão alta que, se compararmos, por exemplo, com a Covid-19, só tinha uma taxa de letalidade de até 10%. 10% perto de 30% é muito alarmante para o mundo. Por isso é este alarido da varíola de macacos atualmente. Portanto, quando se descobriu estes sinais e sintomas eram semelhantes a esta doença provocada pelo vírus da varíola humana, decidiu-se denominar varíola de macacos. Mas não porque o macaco é quem transmitia a doença, não, coitado deles, é apenas uma vítima. Tanto que agora a OMS já não denomina varíola de macacos, vai chamar de Mpox, ou seja, Monkeypox, que pouco a pouco vai se saindo gradualmente o nome do macaco de parte, porque este vírus não é transmitido apenas pelo macaco, é transmitido essencialmente por roedores e também de ser humano a outro ser humano. Esta varíola de macacos, ou Monkeypox, não é tão letal assim, tanto que tem uma evolução benigna. Nós chamamos de doenças autolimitadas. Vão ter um período de incubação de mais ou menos 3 a 21 dias, ou seja, os pacientes têm de 3 a 21 dias para manifestarem sintomas, e a maior parte das vezes são sintomas que vão começar efetivamente por uma febre intensa de mais ou menos 38 a 39,5 graus, dor de cabeça, dores musculares, mal-estar geral, mas que são sintomas confundidos também com outras patologias que nós temos na nossa realidade, como o caso da malária. Mas isto aqui, 2 sinais importantes que você deve perceber para levar-te à percepção de que eventualmente estás a ser cometida por o vírus da varíola de macacos, ou Monkeypox. Que é o mais importante, é que haverá uma inflamação dos nódulos, um aumento de volume dos nódulos, que nós chamamos de íngua na nossa prática diária, da nossa cultura angolana. Então, essas ínguas a nível do pescoço, das axilas, da região supraclavicular, enfim, acabam por aumentar de volume e tornam-se dolorosas. Prestar atenção neste sinal. E outro mais importante é o surgimento dessas vesículas ali, que geralmente começam da região da cara, encéfalo-caudal, estendem-se para a palma da mão e os pés, depois vão se estendendo para o resto do corpo, que são os sinais mais importantes de que há eventualmente um vírus da Monkeypox a entrar no nosso organismo. Então deve prestar atenção nestes sinais. Estas borbulhas aparecem mais ou menos por volta do 5º ao 10º dia, e ao 21º dia vão gradualmente regredindo. Então o paciente vai experimentando uma melhoria. Mas aí é onde está eventualmente o problema dessa questão, porque a forma de transmissão é muito rápida. E mais uma vez vamos deixar de culpar o nosso querido macaco, que não é ele necessariamente que transmite. Então, como é que nós podemos infectar-nos por essa doença? Primeiro, é que devemos evitar o contacto direto com pessoas infectadas, porque a partir de fluidos corporais, inclusive contacto com essas vesículas, nós podemos efetivamente adquirir este vírus. Portanto, pessoas infectadas devem ser isoladas e tratadas numa unidade sanitária. Não somos nós, integrantes da família, que devemos cuidar dessas pessoas, muito menos em casa. Evitar este contacto. Segundo, esta doença é transmitida essencialmente por roedores.
Então devemos evitar contactos com esses animais que sejam roedores. Outro sim, também devemos evitar um contacto direto com roupas pessoais desses indivíduos que estejam infectados, ou roupa de cama, ou ainda objetos de higiene pessoal, porque são uma via importante de contacto. Estudos recentes, como o caso de Souza, Silver, Parker, que está ilustrado nesses artigos, referem que uma das vias importantes também de transmissão desta doença é o contacto sexual. Não que seja necessariamente classificada como uma ITS, ou seja, uma infecção de transmissão sexual, mas a explicação é simples. É que essas vesículas, além de saírem nas regiões da cara, das mãos, do tronco, também podem sair nos órgãos genitais. E o contato direto com as secreções contidas nessas vesículas podem ser via transmissão para o parceiro sexual. E elas também podem sair na região genital. Então é uma porta de contato.